pode ter um apagão geral. Quem acompanha minha previsão já sabe, né? Nunca se sabe tudo hoje em dia, você necessita da internet, você necessita do aparelho celular. E aí? Como é que você vai fazer? Dá um apagão, a água para de funcionar, você não vai mais ter como entrar nos seus bancos, você não vai ter como falar com seus parentes, você não vai ter como saber notícias do que está acontecendo. E aí, meu filho? E aí? Vai tentar sair do teu carro, vai ficar parado em várias esquinas, vai ter fila para tudo quanto é canto, gente invadindo o mercado. E aí? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse vídeo está sendo gravado hoje para a gente falar um pouquinho sobre a importância de você ter uma mochilinha de emergência, ter uma provisão de alimentos e no que isso pode mudar a tua vida, né? O primeiro conselho que eu tenho para dar para você é que você pesquise por canais de confiança que vão aprofundar no assunto. Por quê? Assim, gente, só quem faz a sua própria provisão, guarda a sua própria comida, começa a entender como é que funciona para você. Porque tem pessoas que moram em países que são tropicais, tem pessoas que moram em lugares mais frios, lugares mais quentes. Às vezes o material onde você vai guardar o alimento, né, pode vir a ser diferente, o alimento pode ser de uma safra diferente, então é sempre legal que você faça os testes. Por exemplo, muita gente ensina a guardar o arroz com alho. Pra vocês, olha, tenham alho sim, tenham plantadinho pra comida, mas eu não indico que vocês façam uma conserva de alimento com alho. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu morava no Rio Grande do Sul, quando eu fiz assim minha provisão, que durou cerca de 5 anos e eu tenho ainda a provisão lá de 2019 guardada no Brasil com os meus familiares. Então, assim, no caso do Rio Grande do Sul, o alho não deu bom. Tá, gente? Eu acredito que países também que sejam mais úmidos, estados que sejam mais úmidos não funcionem muito bem, tá? Existem outras pessoas de outros estados, por exemplo, do Brasil e de outros países, que já fizeram a conserva com alho e durou anos e deu tudo certo. Então o que eu te indico? Assista também outros canais, porque assim você vai ter uma indicação, porque toda pessoa que faz a sua provisão aprende algo novo e diferente. Tem pessoas que botam o arroz pra secar, tem pessoas que secam ele dentro do forno antes, por um exemplo, né? Tem gente que gosta de guardar o macarrão nos próprios pacotes, tem gente que gosta de guardar o macarrão enrolado com papel. Esses papéis, esqueci o nome agora, gente, do guardanapo, sabe? Em papel. Tem gente que gosta de colocar o louro, tem outras pessoas que preferem colocar outros materiais, outros produtos, e enfim, tá, gente? O que é passado aqui e o que vai ser passado nos outros vídeos também é pra você aprender de acordo com o que eu aprendi fazendo a minha própria provisão. Mas antes, eu assisti muitos canais, eu tive um prof também, então eu aprendi muito sobre a importância disso, a importância também de se estar preparado para conflitos ou N situações que possam vir a acontecer. Tem muitas pessoas que comentam nos meus vídeos assim: ah, mas olha só, tá se preparando para o apocalipse. Ah, mas olha só que mundo que a gente tá se preparando para um filme de terror. Só que, gente, a preparação que você tem na sua casa de segurança ou na mochila de emergência não é por situações como, por exemplo, um apocalipse, porque no mínimo uma espingarda a gente ia ter que ter. Mas a questão aqui é que você esteja preparado para as questões cotidianas, porque sim, pode ter um apagão geral. Quem acompanha minha previsão já sabe. Uma greve dos caminhoneiros, né, ou dos agricultores, como a gente chama em outros países. Como é que você vai ficar se começar a ter uma greve e a inflação vai lá em cima? E o problema não é nem só a inflação. O problema é, quando você chegar nos mercados, eles vão aumentar o valor das coisas, as coisas vão ficar absurdamente mais caras, e eles vão contar, você só pode levar um pacote por vez, e aí, se a sua família é de 7 ou 8 pessoas? E se você fica 2, 3 meses sem? E aí? Como é que a gente faz? Só que muitas pessoas esperam o horário do aperto. Passou por uma enchente, agora eu entendo que uma mochila de emergência era legal se eu tivesse. Pegou fogo na casa do vizinho, você tem que sair às pressas da sua casa. Agora eu entendo por que uma mochila de emergência é tão interessante. Teve apagão, você não consegue ter contato com as notícias. Agora eu entendo que um radinho a pilha, que o meu avô talvez seja o único que tenha, quem ainda tem, né, os seus avós vivos, até que ele não tá tão errado assim. No Rio Grande do Sul, quando eu tava lá, antes da pandemia, teve a greve dos caminhoneiros, né? Acho que foi um pouquinho ali entre a pandemia. No início da pandemia teve a greve dos caminhoneiros. E o que aconteceu? Eu, na época, estava morando com um namorado meu e eu comecei a fazer minha provisão, levei coisas da minha provisão pra casa e ele começou a dizer pra mim que isso era loucura, o que eu tava fazendo, tirou sarro de mim na frente, né, da mãe dele, das irmãs dele. O que eu fiz? Eu organizei, como era eu que cuidava da cozinha, ele não sabia onde ficava nada, eu organizei um espaço na cozinha, comecei a fazer minha provisãozinha, botava água, botava arroz, botava feijão, comprava sozinha sem ele saber. Ele tava trabalhando no horário do dia, eu tinha minha lojinha de camisetas e os meus atendimentos, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha, se chama Shankar, quando quiserem me visitar, conhecer. Eu tenho uma lojinha no Brasil, que mais à frente a gente vai trazer vendas aqui pra Portugal também. Nessa época, quando teve a greve dos caminhoneiros, gente, até galão de gasolina eu tinha em casa. Porque imaginei, se der ruim, a gente tem que ter pra poder sair com a moto, sair com o carro, né? Então, assim, eu lembro que na época a mãe dele, as irmãs dele ficaram, meu Deus, Mai, como é que a gente pensou nisso? Vou começar a fazer também. Só que antes era sarro. No dia em que a gente foi comprar 5 quilos de arroz para fazer o nosso rancho, que no Rio Grande do Sul a gente chama as compras do mês de rancho, quando a gente chegou no mercado, isso que nós comprávamos em um mercado que chamamos de mercado atacadista. É um mercado onde as pessoas que têm mercadinho, que têm lojinha, armazém, compram lá para revender. Então lá sai mais barato. Então, gente, no local mais barato tava 49, 45, 50 reais. 5 quilos de arroz. Para quem tá aqui em Portugal ou em outros países que vendem só por 1 quilinho, vocês imaginam
que iria sair. Imagina se fosse, por exemplo, assim, 5 quilinhos ali de arroz que você compra aqui por 1 euro, 2 euros mais ou menos, se você fosse pagar, sei lá, 6 euros em cada um. Entendem? É muito caro, né? Claro, a comparação da conversão é bem diferente, mas no nível do que se recebe aqui em Portugal, pra você ter uma noção mais ou menos, ou em outros países que recebem em euro. Então, gente, realmente é um valor absurdo. Só que eu já tinha, mais ou menos, eu tinha acho que era 25 quilos de arroz conservado em garrafa já. Cada um dos 5 quilos eu tinha pago 11 reais. Então, além de nós não termos gasto 50 reais, 45 reais em 5 quilos de arroz, ainda o que eu tinha, o que a gente tinha, porque a gente não gastou esse dinheiro nós guardamos porque fosse necessário, né? Quanto tempo queria durar essa greve dos caminhoneiros. O que é a greve dos caminhoneiros, né? Pra quem não sabe, quem tá de fora do país. Simplesmente os caminhões resolveram parar, os caminhões que levam comida para vários lugares do Brasil. O Brasil tem estados que produzem muito alimento, que fazem uma alta produção, e outros que fazem ou não fazem produção, ou fazem uma produção baixíssima. Então, todo esse alimento, ele é enviado para outras partes do país e também vendidos, né, pro exterior. Então, o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores. E mesmo sendo um dos maiores produtores, no momento em que os caminhoneiros que levam esses alimentos disseram, olha, a gente não vai entregar comida, tá? Entraram em greve, não tinha como passar de uma cidade para outra, de um estado para outro, então não tinha como chegar comida. E mesmo nós sendo um dos estados de maior produção do país, os mercados ficaram vazios, as pessoas começaram a brigar na entrada dos postos de gasolina, tá? Que é a bomba, né, que a gente chama aqui. Começaram a brigar, bater um no outro, se ameaçar de faca. E ainda lá no Rio Grande do Sul, o pessoal é bem bravo, então usava um facão. Se ameaçava, brigava, ameaçava botar fogo. Gente, um horror. Porque as pessoas estavam sem comida. Então as pessoas começaram a se bater. Começaram a ter filas e filas, os comércios fecharam com medo de ser assaltado. Os mercados começaram a ficar vazios, começaram a ser saqueado, roubado. Então, além da gente não gastar esse dinheiro, porque eu tinha sardinha em lata, tinha macarrão, feijão, lentilha, farinha. Lembrando que a farinha não é muito fácil de conservar, tá, gente? A farinha é na sorte. Você pode conservar e dar muito bom e pode conservar e estragar tudo. Mas nesse caso eu não tinha nem guardado elas em estoque, eu tinha deixado nos pacotes mesmo. E como fazia há pouco tempo, né? Ela já tava guardada acho que há 1 ano e pouco, mais ou menos. Ok, tá, gente? Então, assim, quando deu a greve dos caminhoneiros, que eu não lembro quanto tempo durou, acho que durou 1 semana, mas depois teve toda uma situação. E, enfim, a inflação subiu e toda aquela coisa. Então, assim, nós já tínhamos em casa, entendem? Então, nessas situações, imagina, né? Aqui em Portugal, há 1 mês atrás, mais ou menos, nós tivemos um apagão. Um apagão que foi aqui, deu um apagão na França, também em alguns lugares da França, na Espanha, então ficou a Espanha, Portugal, a França, e tiveram outros países também, que agora não vou me lembrar quais são, que ficaram sem luz. Mas não era apenas sem luz, nós ficamos também sem internet, sem água. E dessa vez foi um dia inteiro. Então, você saía na rua, o lado positivo, as pessoas estavam conversando entre si. Porque nós sabemos que se algum dia ficássemos sem internet, um lado muito positivo é que as pessoas iam se aproximar bastante de si mesmas, das amizades, né? Então, muita gente, fizemos umas 3, 4 amizades, eu e minha amiga que saímos de carro pra buscar algumas coisas. E eu aproveitei que minha amiga ia sair pra comprar um fogareirinho, né? Pra poder utilizar, porque o fogão dela é elétrico, né? Então, no caso, quem tem fogão elétrico, quem tem um fogão comum, tá tudo bem, né, gente? A gente usa um fósforo e um isqueiro, mas quem tem fogão elétrico, realmente, né, de indução, realmente é um problema. Realmente ficou trancado, teve pessoas que ficaram presas no seu trabalho, teve pessoas que ficaram presas em diversos lugares do elevador, entende? Então, assim, realmente foi um choque, assim, pra muitas pessoas. E nós saímos, né, juntas, e fizemos amizade nesse dia, né? Então, o que a gente percebeu? Que a maioria das pessoas não tinham as coisas. E que os comerciantes realmente se abusam neste momento. Então, você pensa comigo, você pensa assim, ah, mas talvez não vai ter um apagão. Gente, no Brasil é natural ter apagão. Mas quando é um apagão que dá na internet, água, em diversos lugares, inclusive países, vocês pensam, né? Então, assim, ó, no Brasil, tem gente que comentou assim pra mim, ah, mas é que no Brasil a gente já tá acostumado. Mas já tão acostumado, e como é que não tem uma vela em casa, meus filhos? Não tem um carregador portátil em casa? Não tem como ter contato com o mundo no momento em que isso acontece. Então, como que você pode se vangloriar achando isso algo, mas pra gente é normal ficar ali, ó, uma tarde, gente. Agora, se você tem que ficar 3 dias, 1 semana ou mais, você vê o caos acontecendo. Então, qual é o principal motivo de você ter, por exemplo, uma mochila de emergência? Primeiramente, nunca se sabe quando pode pegar fogo em algum lugar. Quando pode ter um deslizamento em algum lugar. Tá? Uma enchente, tem lugares que nunca se imaginava no meio da cidade que ia ter, e simplesmente, por exemplo, as barragens do Rio Grande do Sul, né? Que inclusive eu já tinha feito a previsão sobre isso. Santa Catarina, então assim, tem vários, gente, tem lugares que nunca teve água e vai ter. Então, ter a sua mochila de emergência te deixa também mais tranquilo, porque qualquer coisa que acontecer, você fica tranquilo. Não, olha, já avisei meus filhos, eles sabem onde estão as mochilinhas, é só pegar em casa e sair. Aí tem pessoas que falam assim, mas se eu tiver no trabalho, deixa no teu carro. Entende? Deixa uma mochila de segurança no teu carro. Claro, não coloca coisas que o carro não pode aquecer, né, gente? Porque pesquisa os utensílios. Existem utensílios que você não pode ter dentro do seu carro, como desodorante, por exemplo. Tem gente que deixa desodorante, óleos, qualquer coisa que é inflamável, tá? Baterias, não deixe dentro dessas mochilas.
quando estiver dentro do carro. Porque se você mora em um país, em um estado onde é quente, pode explodir, tá, gente? Então, assim, ó, o mínimo que você tem que ter, as mochilinhas em casa e você ter alguém de confiança, que você sabe que quando a coisa apertar, mãe, olha só, a mãe tem a chave da tua casa. Mãe, pega as mochilinhas aí, vou sair do trabalho e vou passar aí. Né? Ou a mãe tem a própria mochilinha, a amiga, o vizinho, quem for, tá, gente? É dentro das tuas opções, tá? Então tem a tua mochilinha ali, tem pessoas também que moram em lugares, eu não vou dizer que só apenas pessoas que moram em lugares, porque no Brasil eu já tinha dito que ia ter tremores, e nós tivemos terremotos no Brasil, né? São considerados sismos, são de uma magnitude menor, mas as pessoas conseguiram sentir, assim como outros lugares que às vezes é, né, uma magnitude baixa e às vezes é um negócio estrondoso. Então, assim, você tem que ter um show de emergência, mas às vezes você vai ter que levantar de madrugada, você só bota a mochila e sai. Se der um problema, se der uma enchente, você tem. Você e seus filhos vão estar seguros. Então é a primeira coisa que você tem que pensar. Segunda coisa, tá? Lugares altos dentro da sua casa. Ainda mais se você já mora num lugar de risco, uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Tem que ter as coisas que são importantes, tem que ter uma facilidade pra você colocar na parte alta ou no segundo piso da sua casa. No Rio Grande do Sul, muitas pessoas conseguiram salvar algumas coisas suas, porque ouviram, né, as pessoas aconselhando que olha, realmente veio muita água aí, e colocaram pro segundo andar da casa. Não tem como a gente se precaver de tudo. Tem gente que assim, ó, quando a gente posta um vídeo ensinando, comenta assim, ah, mas isso aconteceu tal coisa, mas isso aconteceu não sei o quê, ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Só que, gente, sempre vai ter um porquê, sempre, isso aí é pra qualquer coisa na vida. A questão é que você possa estar seguro e preparado, sentir assim, aqui eu fiz. Não sentir aquela culpa se acontecer alguma coisa, às vezes perder um parente seu, às vezes um filho, gente, nunca se sabe a situação. E você pensar, eu podia ter feito. As pessoas precisando comer, os mercados sem comida, porque não vai adiantar dinheiro, gente. O dinheiro funciona se você tiver ele em mãos de papel, né? Em mãos ali pra adquirir. E tem lugares que já mal funciona, que nem hoje no Brasil. Entende? Não tem nem como imprimir uma nota, nada. É tudo digital. Então o problema não é nem isso. O problema é ainda você ter o dinheiro e quando você for comprar, os mercados já não tem mais. Aí você tem que ficar preso dentro de casa com seus filhos, porque as pessoas podem tentar invadir. E aí? Imagina você ter que sair, pegar fila, chegar ali e não ter comida, porque isso aconteceu pra caramba, gente. Em diversos lugares que tiveram catástrofes, e no Rio Grande do Sul, falo tanto do Rio Grande do Sul que minha família é de lá, e foram alertados, e a minha família passou muita dificuldade. Então você vê alguém que você ama, saber que criança tá ficando 3 dias sem tomar água, gente. Tendo que só assim, dividir um golinho só pra não deixar a boca tão seca, a garganta tão seca. Não conseguir realmente beber uma garrafa d'água. Vocês entendem? Tem que ficar em fila por um prato de comida, e quando chegar a vez da pessoa comer, ah não, agora já acabou, não tem mais. Porque eles não sabem a quantidade de pessoas que vai precisar e vai pedir. Para vários seguidores do Rio Grande do Sul, na época, eu fiz um negócio de Pix para receber, enviei para várias pessoas, 250, 300 reais, para ajudar a comprar. E as pessoas ficavam super felizes, mas depois falavam assim, mas você não tem como alguém trazer alguma coisa de outro estado para cá, porque não tá tendo. Porque mesmo quando a gente enviava dinheiro, as pessoas não tinham onde comprar. Porque mercados fecham com medo de serem saqueados e outros permanecem abertos ou colocam um preço muito alto realmente, ou simplesmente não tem mais o que vender, eles vendem tudo que tem. E aí, gente, o que vai ser feito? Então, isso faz com que, primeiramente, a sua família, se você tem filhos pequenos, adolescentes, se preparem, porque em algum momento você não vai mais estar aqui. Você não sabe como que vai ser no futuro, porque cada vez estamos mais dentro dos aparelhos celulares e dependente deles, seja para compra, seja para alimento, seja para tudo. Então, você já vai preparar os seus filhos a terem consciência para conseguir sobreviver a adversidades dessa vida, porque os nossos avós tinham sempre uma salinha só para guardar comida, tá? Os nossos avós, eles aprendiam como estocar, como fazer aquelas latas grandes de biscoito e conservavam o alimento, tá? Eu fui criada dentro disso, vendo os meus avós fazendo isso, vendo familiares no interior, no campo fazendo isso, porque eles tinham que guardar as remessas, né? E depois trocava também a estação de plantação. Então, seja inteligente, seja criterioso e ensine os seus filhos. Caso você, que Deus abençoe, não tenha que passar por nada aqui na nossa geração, que os teus filhos, netos, bisnetos estejam prontos, que isso seja uma coisa que você já está ensinando agora, e que os teus filhos vão ensinar para os teus netos, e pelo menos a tua prole pode se sair melhor nessa situação. Não é uma coisa tão simples, gente. Tem gente que fica, ai meu Deus, não vai acabar o mundo. Gente, vocês sabiam que existem pessoas, e talvez os seus filhos se tornem esse tipo de pessoa, porque nunca sabemos com quem vai casar, se vai ser com o pai ou com a mãe. Lembrando que tipo, eu não tô falando como tipo ofensivo, e sim um tipo, um jeito, né? Porque cada pessoa tem um tipo de criação, cada pessoa tem um tipo de aprendizagem. Tem pessoas que compram um alimento só na semana. Ah, essa semana eu quero fazer um churrasquinho, quero fazer um franguinho frito, aí vão lá e compram. E tem pessoas que todo dia quando saem do trabalho compram o que vão fazer pra janta. Não tem estoque. Se ficar sem luz um dia, vão ficar sem ter o que comer na janta. Tenha essa visão não apenas para você e para sua geração agora, mas também para os seus filhos.
Então, meu amor, eu quero que você entenda a partir desse vídeo, né? Eu vou trazer pra você conteúdos que estão focados nisso. Primeiramente, você vai receber algumas aulas que são gravadas em áudio e que estão num curso meu que já é antigo, que é o curso Projeto Despertar, tá? Então, claro, quando você ouvir os áudios, você vai pensar assim, meu Deus, ela tá falando com os alunos dela, né? Sim, gente, eles são vídeos que não estão sendo gravados aqui pra você, mas que vão auxiliar você, assim como auxiliaram os meus alunos, né, Meg? Assim como auxiliaram os meus alunos a conseguirem entender a importância de fazer a sua provisão, tá? Então, quanto mais informação, melhor. Então, vai ser passado para vocês como que eu preparei as minhas provisões. Lembrando, gente, a minha intenção era gravar e mostrar para vocês montando cada uma. Só que eu tô aqui em Portugal e eu não consegui ainda parar pra montar a minha provisão aqui. Eu tenho minha própria provisão, mas ela não é pra anos, porque eu não pretendo continuar no mesmo país, né? Possivelmente eu vou me mudar, também vou passar minhas férias no Brasil, então eu não posso levar todo esse material pra cima e pra baixo. Então o que que eu faço? Eu tenho o suficiente pra eu poder passar, se eu precisar passar 2 meses apertada, aí eu tenho, tá? Mas eu não tô fazendo provisão alimentar engarrafada mesmo, que é pra 3, 5, 10 anos, porque uma provisão engarrafada, ela é pra isso, né? Tem pessoas que falam assim pra mim, mas pra que eu vou fazer provisão, por exemplo, do macarrão, se ali no pacote tá dizendo que ele vai durar, sei lá, 2 anos, 3 anos? Mas isso é como eu falei pra você, depende da situação que você tá passando agora. Tá? Se você tá morando num lugar que você pretende se mudar ou você pretende sair, não vale a pena você fazer uma provisão pesada de garrafa, fazer uma parede de garrafa, não vale a pena. Agora, se você mora, por exemplo, num sítio, no interior, e pra você tudo bem, tudo ok, faça uma paredezinha ali de comida, de alimento, de tudo quanto é coisa que você precisa, né? Então você tem que olhar a situação onde você está, né? Ah, mas tô morando na França, tô morando na Alemanha, mas quero voltar pro Brasil, ou quero ir pra Espanha, quero ir pra Portugal. Então não vale a pena você fazer uma super provisão, porque quando você mudar, você vai ter que levar tudo, né? A não ser que vai ficar alguém da sua família nesse país e vai fazer sentido você guardar, até porque você não vai conseguir levar de um lugar para outro. O ideal é que você faça a sua provisão, né, de acordo com o local onde você vive e com o que você pretende fazer. Então assim, mas é que eu pretendo morar em um outro lugar. Já tem alguém que você conhece que mora nesse lugar, que pode ir guardando garrafas, organizando alimentos pra você? Ok, tá? Então o que eu te indico? Independente do lugar onde você tá, faça sua mochila de emergência. Eu tenho a mochila aqui, é enorme, tem muita coisa pra caramba, pra mim e pra outra pessoa, porque nunca se sabe se vai ter uma amizade junto, né, enfim, se vai ter alguém que vai precisar no caminho. Então eu fiz pra mim e pra outra pessoa, você não precisa fazer isso é de mim mesmo, tá? Então faça as suas mochilinhas. Se você tem um animalzinho de estimação, se você tem filho está com você, né? Então assim, tenha sempre a mochila, independente do lugar onde você estiver, tá? Porque se acaso você for ir para um outro país e não puder levar aquelas coisas ali, algumas você leva com você, outras coisas você divide com alguma pessoa que você conheça no lugar onde você está. Agora, provisão de alimentos realmente, né, gente? Um monte de garrafa, coisa engarrafada e tal. Pra quem vai mudar de um lugar pro outro não vale muito a pena, a não ser se for cidade, né? Porque daí você leva de carro e etc, tá bom? Então eu vou deixar aqui pra você, eu deixei aqui anotado as preparações dos itens essenciais, mas lembrando que nós temos um e-book que vai vir aqui, tá? Junto nas aulas, e vai ter também as aulas gravadas, tá? Que foram aulas gravadas pro curso, e também algumas aulas lá do TikTok, tá? Então assim, ao invés da gente fazer todo um preparatório, porque a minha intenção mesmo era gravar a preparação pra vocês, mas isso eu vou poder gravar no Brasil e eu não posso esperar tanto tempo, porque tem coisas pra acontecer ainda, tá? Então, quem tá conectado comigo lá no TikTok vai receber mensagem sempre, porque eu sempre tô lá avisando, olha, faz isso, faz aquilo, monta, avisa as coisas antes de acontecer. E essa aulinha aqui, que foi gravada pra todos vocês, como eu falei, a gente vai deixar no valor simbólico de 2 euros ou 5 reais apenas, que é pra pagarmos a plataforma, tá? Porque nós temos toda uma equipe que edita os meus vídeos, que faz a postagem, que organiza, tá? Então, no momento em que a pessoa vai adquirir com todas essas aulas gravadas ali das turmas, os vídeos do TikTok, tá? E o e-book também. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode chamar lá no Instagram, demora um pouquinho às vezes pra responder, né? As meninas me avisam, porque realmente eu recebo muita mensagem todos os dias, é uma demanda muito alta, tanto pra consultas, pras previsões, pra questões de vídeos, pra questões do mundo, questões pessoais, provisão de alimentos, sobrevivencialismo, então eu recebo muita mensagem, mas assim que possível eu te retorno e tiro suas dúvidas, tá? Mas como eu disse pra vocês, busquem canais que ensinam a montagem, porque são pessoas que já tiveram a experiência e viram que era melhor. Nessas aulas que você vai ouvir minhas, eu explico pra você o que eu acho melhor, o que é o ideal que você faça. Mas lembre, às vezes você mora num país que é super frio e úmido. Às vezes você mora num país que é quente pra caraças e nunca tem frio, entende? Então tudo isso, e a safra também do alimento, a qualidade do alimento que você guardar, tudo isso conta. O que você tem que ter, primeiramente, o que eu vou passar pra você e eu passei nas outras aulas, é o principal que você tem que ter. Mas você pode incluir coisas a mais. Por exemplo, meu pai ou meu filho vai estar junto e toma uma medicação X. Então você tem que ter essa medicação X. Mas e se vai estragar na mochila? Como pessoas já me perguntaram. Gente, a mochila você vai atualizar ela a cada 6 meses. A cada 6 meses você atualiza ela. Agora, os alimentos, eles estando bem fechadinhos, gente, dura 5, 10 anos. Eu tenho prova disso porque a gente já abriu as garrafas, já comeu e tudo bem, tá? Então isso é o principal. Vamos lá.
Preparação em casa. Utensílios e itens essenciais. Pega aí o teu caderninho e a tua caneta, tá? Kit de primeiros socorros é muito importante, porque nunca se sabe o que pode acontecer de cara. As pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas. A intenção é que você não fique tão nervoso e tão ansioso, porque você já vai estar, né, com a tua preparação, mas enfim, muitas pessoas ficam, né? Então, inclua curativos, antissépticos, medicamentos básicos, né? Como de necessidade, de alguma pessoa que já toma, pra dores de cabeça, né? Também é importante de ter pra algum tipo de dor. Se você puder ter algo que é anti-inflamatório ou que já tem uma indicação médica melhor. Outra coisa que eu sempre indico, se você tem alguém da sua família que essa pessoa tem alguma receita especial ou alguma doença já associada a ela, tenha isso, as cópias. Por quê? Porque às vezes pode ser, digamos que, sei lá, teve uma enchente ou pegou fogo no lugar e tal, em vários lugares, alguma coisa aconteceu e vocês tiveram que ir pra algum abrigo ou tiveram que ir pra algum hospital. Então, até como é que o médico vai fazer, gente? Imagina a quantidade de gente que vai ter no hospital, fazer exames pra descobrir o que aquela pessoa tem. Às vezes o senhor se perde de você, alguém da sua família não sabe explicar o que tem, entende? Então, tendo ali na receita tudo certinho, numa pastinha, o médico vai ver, já vai saber o que ele tem, já vai saber até o que indicar, sem ter que ficar fazendo um monte de exame, coisa e aguardando, e enfim, né, gente? Às vezes é até uma situação que é de urgência, né? Então, medicamentos básicos, tesoura, pinça e qualquer medicação pessoal necessária, que é o que eu já falei. Lanterna e pilhas para situações sem luz elétrica. Lembrando que eu indico também que você tenha carregador portátil, tá? Um carregador portátil normal e o solar. Se vai gente da tua família, é bom que cada um tenha o seu carregadorzinho, tá, gente? Mas se não der, gente, tem umas lanternas gigantonas. E onde é que você compra? Muita gente pergunta, onde é que compra? Gente, na Shopee, na Temu, na Shein também tem, tá? Você consegue também encontrar na Decathlon algumas coisas. Então, vê os lugares que sejam baratos, que sejam em conta, tá? Às vezes até na Leroy, né? A gente chama no Brasil de Leroy Merlin, mas é Leroy Merlin, não sei. Eu sei que o nome é diferente, mas a gente chama diferente no Brasil. Então, vai em lugares onde você pode comprar. Tem essas lanternas grandes que você recarrega. Às vezes é solar, às vezes é recarregável mesmo. E ela já tem pra botar carregador, às vezes já tem até rádio junto, tá? Então, assim... pesquisa o que você acredita que é mais em conta, tá, gente? Eu, por exemplo, eu tenho 2 portáteis e um solar. Só que um portátil eu uso no dia a dia, não coloco na mochila, tá? Porque ele é menorzinho, eu levo no dia a dia. Mas, claro, se acontecer alguma coisa, eu sempre deixo carregado. Eu enfio na mochila e pronto, porque nunca se sabe quem mais vai precisar. No dia que a gente ficou sem luz aqui, gente, pela sorte, porque olha só, um dos carregadores eu já tinha descarregado, porque eu tive um jogo de futebol um dia antes. Então eu fui no jogo, fiquei sem bateria no aparelho, carreguei o aparelho e fiquei sem o carregador. E eu tava só com o carregador dentro da mochila e carreguei meus aparelhos. Ficando mais tarde, o que eu percebi? Gente, tem um sol. Coloquei o carregador portátil a carregar, o carregador solar a carregar o carregador portátil. Então o carregador portátil, quando chegou a noite que não tinha mais sol, o carregador portátil já estava carregado. Entendem? Então eu carreguei, na verdade, os 2 carregadores portátil no carregador solar. Então o carregador solar é sempre muito importante, gente. Só que ele não pode ser o único. Tem gente que só tem carregador solar. Não pode ser o único, gente, porque nunca se sabe se vai ter sol um dia ou não, né? Só que assim, gente, outra dica que eu dou pra vocês é que assim, vocês podem fazer camping. E camping é maravilhoso, tá? É maravilhoso pra tua saúde mental, emocional, pra reunir a tua família, pra você estar em contato com a natureza, com a tua energia e pra você utilizar os teus itens também, né? Pra você não pensar assim, eu gastei com isso. Sei lá, passou 3 anos, não precisei, entendeu? Você vai usando no camping, meu filho. Vamos lá. Rádio portátil. Preferencialmente a bateria. Preferencialmente a bateria não. Preferencialmente a pilha, tá? Porque assim, ó, o rádio portátil... eu coloquei preferencialmente, eu ia colocar fora a bateria, mas acabou ficando bateria aqui. Mas é a pilha, tá, gente? Então, tenham pilhas. Pilhas é uma das coisas mais importantes. Quando você pegar o rádio portátil, aí tem gente que diz assim, mas pra que eu vou usar? No dia do apagão. Vocês têm noção, gente? Tudo foi utilizado, isso no primeiro dia. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Não sabiam se era um ataque. Eu já sabia que já ia voltar em breve, né? Rápido. Tanto que eu gravei um vídeo e postei na internet. Falei, gente, não se preocupa que vai voltar rápido. Mas esse é o primeiro de outros, tá? E realmente voltou. No mesmo dia, né? Passamos o dia inteiro sem... e foi um caos aqui. Então, assim, o rádio, todo mundo parou pra ouvir. Todo mundo. Pessoal aqui do apartamento, minha amiga, porque a gente não tinha como saber notícia do que estava acontecendo, quando que ia voltar, os lugares que já tinha voltado, se já tinha voltado na Espanha ou não. E nós tínhamos como saber, entendeu? Então, assim, o rádio portátil, a pilha é o principal, tá? Ah, mãe, mas eu só tenho uma bateria. Tudo bem, só que daí você vai ter que deixar ele carregadinho, tá? Porque você nunca sabe quando vai precisar, meu amor. Rádio é bom de ouvir, né? Tem tanta coisa, quando você se desconecta do celular, você só fica no radinho. Indico fazerem isso às vezes, tá, gente? E até é mais saudável, né? A gente não fica com esses Bluetooth e infravermelho ligado direto, né? E, gente, ele continua funcionando, tá? É raramente que o rádio vai dar algum problema, porque não tem a ver com a questão da internet, tá? São redes de informação diferentes. Então você consegue ter instruções pelo rádio, ou até se alguém tenta se comunicar de alguma forma. Esperamos que isso não precise, né? Isso é muita coisa de filme, como a gente diz, mas pode acontecer, nunca se sabe, né? Do jeito que as coisas estão, tá bom? Eu só faço cara de bocas, né, gente? Vamos lá. Coloquei também esse extintor de incêndio. Porque, assim, tem prédio que era pra ter extintor de incêndio, mas tem prédios que não tem, você nunca sabe, às vezes você não tem em casa. Ensina os filhos a usar e tenha. Porque às vezes também começa a pegar fogo, o filho não sabe o que fazer, joga água, não era pra jogar água, entendeu? Então assim, extintor de incêndio é necessário, tá? Ferramentas básicas, como chave de fenda, martelo, alicate e fita adesiva. Bom, o brasileiro, em sua maioria, sempre tem, né, gente? É natural, porque a maioria dos homens gosta de mexer com isso.
Mas nós sabemos que os jovens hoje em dia, a maioria não, né? A maioria contrata alguém pra fazer. Então, ter as tuas ferramentas, eu lembro que na época ainda, quando eu tava morando com este meu ex-namorado, eu comprei uma caixinha pequenininha com todas as ferramentas, assim, eu não sabia mexer, não sabia o que era importante ou não, mas eu sabia que ia ser necessário, né? Em alguma situação. Então, a gente tinha a ferramenta e no fim ele acabou usando mesmo, né? Cópias de documentos importantes, como a identidade, né? Certidões do teu cartão cidadão, né? Documentos financeiros e colocar no lugar seguro. Por quê, gente? Porque você não sabe se você vai conseguir acessar suas contas. Água potável. Gente, uma das principais coisas, e se você vai ouvir nos outros áudios também, é que a água, ela precisa estar guardada, fechada, tá? Então, dentro da sua mochila de emergência, você vai comprar as garrafinhas e você vai colocar lá pra baixo da tua mochila. Muitas pessoas querem deixar do lado de fora, o que realmente é mais prático, né? Quando você tá no camping ou quando você vai sair com a mochila. Porém, se você for comprar água ali, digamos, sei lá, deu um apagão, deu uma situação e você conseguiu comprar água depois, você já não tinha água na sua mochila, vale a pena botar do lado de fora, ok, tá? Mas se você vai guardar pra deixar na sua mochila, coloque dentro da mochila as garrafinhas, tá? De preferência, se você tiver um saquinho, alguma coisa pra enrolar, escuro melhor, um paninho, tá? E o que você vai fazer? Se você vai guardar na provisão em casa você vai ter galões e tapa com um cobertor ou tapa com um pano, coloca num local escuro, porque a água pode estragar, gente, mesmo fechadinha, tá? Pode estragar e não vai dar bom. Outra coisa que é legal, o meu ainda não chegou, meu filtro, é você comprar um filtro. Que daí, meu filho, você vai ter um filtro. Qualquer água que você achar, em qualquer canto que você tiver, com os campings que você for, o que acontecer, você vai pegar e vai filtrar. Digamos que assim, não tem água potável, tá saindo uma água estranha ali da torneira, né? Mas tem água, só que é uma água estranha. Você vai pegar o filtro e já era, meu bem. Já era. Se puder ter filtro de barro, melhor. Que antigamente era muito famoso os filtros de barro, as pessoas tinham saúde, né? E hoje em dia é caríssimo, né? Hoje em dia você tem que ter quase uma casa com um filtro de barro. Mas se você encontrar, tem muitos lugares antigos, assim, que vendem bazar, é bem legal de você ter, tá? Assim, ó. Eu coloquei pelo menos 2 litros por pessoa, só que a gente sabe, né, gente, você não vai saber a situação ali. Então eu te indico assim, que você tenha o filtro e tenha umas 2 garrafinhas ali, tá? Dentro da mochila. Porque também não dá pra levar muita coisa, né, gente? Se você vai ter que ir pra algum lugar, ter que caminhar e levar peso, também a gente sabe que não dá, né? Agora, em casa, se você puder ter galão fechadinho ali, meu filho, tenha, tá? Até porque, assim, se você mora em campo, campo tá salvo, livre e salvo, porque, né, você vai ter um filtro, você vai ter as garrafas de água e você vai ter a água comum, básica, ali que é pra limpar as coisas, entendeu? Tomar um banhozinho, porque senão depois de tomar banho fica uma função, né? Outra coisa que é legal de você ter, lencinho umedecido e toalha, essas que a gente pesquisa também bem... Gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês é baratinho, então mais caro os alimentos, ainda mais no Brasil agora, né? Mas se tivessem feito a provisão quando eu falei em 2020, né? A coisa ia ser diferente, mas a maioria não tem. Então o que vocês têm que fazer? Tem essas toalhinhas de camping não, de academia, que são as toalhinhas que elas secam fácil, tá? Então, se você ter... Ai, mãe, mas eu vou me secar o meu corpo quando eu tomar banho com uma toalhinha de rosto. Meu amor, aprenda. Você é muito gordinho, né? Se o seu esposo é muito gordinho, ou você é muito gordinho e precisa de mais, tenha 2 toalhinhas, tá? Mas tenha toalhinha dessas que secam fácil. Vai facilitar pra caramba pra você. Vamos lá. Vamos ver... Alimentos não perecíveis, enlatados, grãos, barra de proteína e alimentos desidratados também é bem legal. Tem gente que fala assim, Mai, coloca leite condensado junto, porque ele é um alimento rápido e de fácil consumo e que dá pra fazer até 2 litros de leite, tá, gente? Então quem quiser levar, eu não costumo levar, eu costumo colocar as barrinhas de proteína, torradinha também, né? E pronto, gente, tá? Isso pra mochila. Agora, é claro, pra provisão, tem assim, porque leite condensado ajuda pra caramba, gente. Vou fazer até 2 litros de água de leite. Alimentos que sejam energéticos, como barra de cereal, frutas secas ou nozes, tá bom? A lanterna, gente, eu tenho vários tipos de lanterna. Tenho a lanterna, que é aquela que a gente recarrega com o dedo, tá? Que tem na... Eu comprei, acho que até foi antes de vir pra cá, na Shopee. Você recarrega ela, então você não precisa de pilha nem bateria, tá? Tenho uma bateria e tenho 2 a pilha, tá? Mas você precisa de tudo isso. Como eu falei pra vocês, a minha mochila é feita para 2 pessoas. E eu gosto de ter lanterna em casa também, né? Então assim, eu tenho em casa, caso falte, tem na mochila. Então você tem que ter pelo menos uma lanterna que seja pilha, ok? Roupas de emergência, gente. O que eu indico? Eu indico que você tenha uma muda de roupa que seja fácil, tá? Que seja fácil assim de secar, que seja fininha. E aí pra inverno tem gente que gosta de levar várias coisas e, gente, pra uma mochila não dá, tá? Então você vai comprar uns cobertores que eles são de alumínio, tem na Shopee, tem na Temu, tem vários lugares, baratinho. Você encontra em negócios de camping também, mas acho que sai um pouquinho mais caro. Então eles são uma manta de alumínio que vai te aquecer,
Produtos de higiene, né, que é o papel higiênico, que dá pra colocar o lenço umedecido, como eu falei pra vocês. Sabonete, tem também, gente, na internet umas pastilhazinhas que parece balinha, você tem que lembrar que não é bala, tá, que é pastilha. E você pode ter dentro da mochila, porque você molha ela na água, ela vira um lenço e dá pra se limpar, tá? Então é ótimo assim pra limpar as mãos, o rosto, né? É bem legal, tá? Escova e pasta de dente. Tá bom? Outra coisa são aquelas ferramentas de multifunção que vem o canivete, abridor de garrafa e toda aquela coisa, tá? Segurança da casa. A primeira coisa que você tem que fazer, eu sempre falo nos vídeos, olha a estrutura da tua casa, onde você mora e se costuma acontecer coisas ou não, tá? Então é aquela coisa, sempre tem que olhar a questão da estrutura da tua casa, tá? Outra coisa, você tem que ter noção de saídas de emergência. Se for ter uma enchente, por onde eu vou sair? Se for pegar fogo aqui nessa peça, por onde eu saio, tá? Então tem casas antigas que elas eram feitas, tipo assim, tinha a porta do quarto pro banheiro, e dentro do banheiro tinha outra porta que saía pra cozinha. Então, tipo assim, tinha a porta que se tu tá no banheiro não consegue sair pelo quarto, você sai pela cozinha, o quarto você consegue sair pelo banheiro, pela cozinha, pela sala. Então, assim, né, tem estruturas mais antigas que são assim, outras não são, né? Então, se você tá pensando em construir a sua casa, eu já te dou essa ideia de ter estruturas de saída, tá? Tanto pra se esconder embaixo, quanto pra fugir pra cima, tá? É uma coisa que eu indico quando eu tiver a minha casa no campo, é a intenção que eu quero ter, tá? Ninguém vai saber, não, né? Do nada, tu abre a parede e tá em outra peça. Esses vídeos aqui, eles são mais informativos pra você anotar e colocar de acordo com a tua realidade, pra não faltar nada, tá? Porque a minha realidade é uma, a sua é outra, seu irmão é outro, cada um é um jeito, né? Sim. Outra coisa, gente, que é legal de se ter é o contato atualizado da família, tá? Então, assim, quando você for fazer a documentação ali, a lista de documentação, coloca o telefone das pessoas principais, pra quem tem que ligar, caso você bata o carro, caso alguma coisa aconteça, é legal até de ter no teu carro, tá? Então, de encontro. Gente, isso é bem legal. No caso assim, se é uma situação, se você mora num país onde já costuma ter, por exemplo, furacões e coisas assim, pra família saber, olha, se acontecer tal coisa, o lugar mais seguro é a casa da fulana, é a casa do ciclano, ou é a escola X, ou é... Porque se todo mundo fica sem luz e acontecer alguma coisa assim, toda a família vai pro mesmo lugar, entendeu? Então é legal ter um ponto pro pessoal poder se encontrar quando não conseguir se comunicar pela internet, tá bom? E então, outra coisa que é muito legal, gente, que não dá pra esquecer... Pesquisa o mapa do teu bairro, meu trem. Pesquisa o mapa do teu bairro, porque geralmente os lugares que são seguros, tá? Não são seguros, mas que assim, que as pessoas... que o governo em si costuma mandar auxílio, né? Para as pessoas terem abrigo, costumam ser, por exemplo, escolas, ginásios, né? Existem algumas academias também, não são todas. Então, assim, pesquisa lugares onde fica o ponto de bombeiros, tá? Então, você vai pesquisar onde é que ficam esses lugares e vai colocar ali na tua lista de informação. Nem você tem que fazer uma pastinha ali, tá? Com tudo certinho, onde mora cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam de botar endereço. Eu já fico meio assim pro pessoal que tá no Brasil, porque daí, às vezes, se alguém vai tentar roubar uma coisa de você, vai saber o endereço da sua família, né? Mas o ideal ali é ter os números de contato, né? E ter o mapa principal do teu bairro, pra você saber onde que você tem que ir. Às vezes você tá num país também que você não conhece nada, você não sabe nem como chegar no hospital num momento desse, né? E aí, sem contar que as ruas ficam tudo fechado, é uma função. Então, é sempre legal que você tenha, tá? Bom, vamos lá. Pra preparação alimentar, tá, gente? Os alimentos que são legais pra armazenar sempre. Arroz, feijão, lentilha, macarrão, ok? Salva a vida, meus amores, tá? Agora, mas tem outras coisas, eu gosto de usar farinha, gosto de usar... Gente, existem formas de você guardar a farinha, tá? Geralmente você coloca ela dentro de uma lata. Antigamente tinha umas latas grandes, era assim que eu aprendi, né? Lata grande que tampava em cima e você colocava um pedaço de pão, aquele cacetinho pão francês, seco lá dentro. E durava a farinha, era ótimo. Mas hoje em dia não tem mais essas latas, né? Muito raro de se achar. E o pão também já não é a mesma coisa. Então, assim, às vezes que eu guardei, já na minha vida adulta, né? Meus avós guardavam assim. Eu simplesmente guardei no pacote, mas é muito fácil de estragar, gente. A farinha, qualquer coisinha estraga, então assim, te desejo sorte, dá uma pesquisada na internet, tá? Mas esse é o formato, caso o local onde você mora tenha latas e tenha o pãozinho ali, né? Você pode fazer o teste, aproveita e faz o teste, né? Pega alguma farinhazinha que você já tem e não tá usando e já faz o teste, tá bom? Então vamos lá. Enlatados, tá? Seja pra legume, seja de sopa. Lembrando, gente, existem alguns enlatados que você não pode comer sem cozinhar, mesmo depois de cozido, tá? Principalmente salsichas e coisas com carne. Então, assim, ó, eu sei que a indústria fala que tudo ok, mas já teve muitas pessoas que tiveram problemas com bactérias e coisas do tipo. Sei que tá me incomodando aqui. Bactérias e coisas do tipo por causa disso, tá? Então, mas assim, você tem ovinho de codorna, meu amor, você pode aprender a fazer, olha só que maravilha, né? Tá aí no seu tempo, né? Às vezes não tá trabalhando, tá de férias, mudou de casa, foi pro campo. Reúne os filhos e vamos aprender a fazer com conserva. Isso é pro resto da vida, eles vão levar pro resto da vida, tá? Também não ficar dependendo de mercado e gastando horrores, né? Óleo e sal é sempre muito importante, é fácil de conservar, então... Só alegria, tá? Frutas secas também, tem muitas pessoas que guardam. Eu não guardo, sinceramente, né? A nossa intenção é ter plantado, mas se você quiser guardar, é ok, tá? Vamos lá, para a questão de proteção e segurança de casa, tá? A segurança física, instalar fechaduras adicionais nas portas e janelas, tá? Que são aquelas tranquinhas, colocar tranquinhas nas janelas e nas portas, tá? Isso é bem legal de você poder fazer. Aqui no caso, aqui em Portugal, e acredito que em outros países também, se você sai sem a chave, você mesmo fica trancado por fora da sua casa. Então, mas no Brasil, a gente, né, abre e fecha ali sempre com a chave.
Colocar sistema de alarme também é bem legal, isso eu acredito que muitas pessoas já têm, tá? E ter uma preparação mental pra você poder passar pela situação. Independente da situação, como eu sempre falo pra vocês, o fator principal é a tua mentalidade. Porque se você entrar em desespero e surtar, às vezes é uma coisa simples que tá acontecendo, você vai torrar, sei lá. Vai torrar lá uns 500, 700 reais, 300 euros e nem precisava, tá? Então assim, manter a calma, a tranquilidade, analisa o fator, o que tá acontecendo, o que a gente vai fazer, tá? Então, assim, é bom ensinar isso para os seus filhos também. Assim, é importante você ter o planejamento e organização de acordo com a sua realidade, né? Tem muitas pessoas que ensinam diversas formas na internet de como fazer, porém é de acordo com a realidade delas, do que elas acreditam. E assim, gente, cada um tem uma realidade. Então não adianta eu parar aqui e dizer pra você, olha, você tem que fazer isso e ter aquilo, se a sua realidade é outra, né? Por exemplo, aqui em Portugal o clima é seco, as pessoas precisam estar passando protetor labial o tempo inteiro, tomando água o tempo inteiro. E já no Brasil, mesmo sendo tropical, ele é mais úmido, então não tem a mesma necessidade, entende? Aqui também tem problemas, né, respiratórios e tal, pela questão do ar seco. E no Brasil já é mais fácil de ter uma bactéria devido à questão da umidade. Então vão ser medicações diferentes, vão ser formas diferentes, tá? Então eu indico que você veja como é que funciona no seu país e qual que seria a melhor forma, né, pra você poder passar por essa situação e poder ensinar teus filhos também, meu amor, sabe por quê? Porque a geração de ferro tá partindo. A geração de ferro tinha preparação para isso. E não só a preparação física, como mental e emocional, porque tinha uma crença e um apego em Deus gigante. E que hoje em dia, graças a Deus, a última geração está voltando a isso, tem se preparado. Sabe, eu tenho visto muitos vídeos, assim, de adolescentes dizendo que temos que cuidar do nosso planeta e aprendendo a plantar e comprando lotes de terra no interior, no campo. Que mesmo sendo mais baratas, podendo ter um bom apartamento, eles não querem. Porque a gente não nasceu pra viver de solado emborrachado na cidade, gente. Essa é a realidade. E como eu já falei aqui, meus alunos já sabem, se eu pudesse já estar no meu lugarzinho do campo, gente... E não é nem pela questão assim, a minha família tem terras no campo, tá? Pra que eu possa fazer isso. Porém, a minha missão foi me enviar a lugares onde eu pudesse chegar pra auxiliar quem não vai saber o que vai acontecer, quem não vai estar pronto. Então, assim, toda vez que alguém tira um sarro de mim, faz deboche de mim, como a menina, teve uma menina portuguesa que comentou assim, que ela jamais faria uma mochila, que isso era besteira, isso era coisa que a gente tava se atacando em vão e tal. E alguns dias depois teve o atacão. Teve o apagão. Teve o apagão. Entendem? E provavelmente ela passou sufoco. Então o que eu digo pra vocês é, tenha a mente tranquila, tem pessoas que falam assim pra mim, mãe, mas é que meu marido não me escuta, mãe, mas é que a minha mulher acha que eu vou estar gastando com isso, mãe, mas é que a minha filha não me escuta. Faça a sua parte. Não fique preocupada em fazer pra eles, faça a sua parte, porque às vezes o filho precisa passar por uma lição, o marido precisa passar por uma lição, né? Vocês veem que eu sou um pouco debochada. Quando meu namorado veio me falar do desespero, eu deixei ele ficar bem desesperado antes de contar que eu tinha minha provisão. E nunca mais ele fez. Então, digo pra vocês, tenham uma provisãozinha de vocês, ensinem seus filhos. E quem teimar, na hora do desespero, você vai ficar assim. Tem uma amiga minha aqui, que ela é filha de uma aluna minha, que também é muito minha amiga, né? Que ela já é minha aluna já é minha aluna já há uns 4 anos, né? E eu conheci a família dela quando eu vim pra cá e tal, ela queria muito me conhecer meu trabalho. Então, eu conheci algumas alunas e ela sempre dizia pra filha dela, desde que ela conhece meu trabalho, fulana faz as coisas, fulana faz mochila de emergência, fulana se prepara. E ela... uma hora eu vejo, uma hora eu não sei o quê. Tem até um vídeo, tá? Não vou mostrar pra vocês pra não envergonhá-la. Mas assim, gente, no meio do apagão, eu tava com a filha dela aqui, e ela na Suíça. E a filha dela aqui em Portugal comigo. E ela desesperada que não conseguia falar com nenhuma de nós. E eu tirando sarro da filha dela, falando, olha, você viu? Não é que tua mãe tava certa? Agora tá aí em desespero, tendo que comprar tudo. E ela, tá bom, mãe, eu já entendi, tá? Já percebi que você falou, já percebi. Então assim, gente, as pessoas que não fizerem, elas vão passar pela situação. A gente não pode levar o mundo nas costas, né? Nós, sendo pais... ou sendo filhas, filhos, né, nós nos preocupamos, mas as pessoas têm que passar pelas situações que elas têm que passar e Deus sabe o que faz. Então foca em fazer a tua parte. Não entre em desespero assim, ó, que meu Deus, que eu vou fazer uma parede de comida, que eu vou... A não ser que você mora no campo, você não pretende ir embora, porque a gente, comida nunca vai fora, tá? A comida ali anda conservada, se a inflação subir, você tem comida, né? Se pensar assim, mas mãe, não deu nenhuma catástrofe, graças a Deus. Não fica tipo, ai meu Deus, não serviu de nada. Comida sempre vai servir porque você vai comer pro resto da vida, tá? Então assim, ó, subiu a inflação? Você tem comida. Não tá afim de ir no mercado hoje? Você tem comida, entendeu? Chegou a visita a mais? Não se preocupa, paga no feijão, porque tem feijão a mais, entendeu? Então tenha isso na sua vida e na sua mente, como para momentos que seja necessário, você tá, tranquilo. Você não tá em surto, no meio dos lugares procurando gasolina, batendo nas pessoas, dando de soco, roubando, seu filho ficando sem água, pra não ter que passar por isso. A melhor herança que nós recebemos, que nós podemos deixar para os nossos filhos, é não perder os valores da geração de ferro. A geração de ferro tinha benzedeiros, benzedeiras, oravam por você, curavam você de N doenças com um galinho de alecrim. E aqui no curso, dentro da minha turma, da área de membros, a gente ensina sobre benzimento, né? Se você tem interesse, a gente tem um e-book sobre isso. Que a minha bisavó agora tá com 114 anos, fez nesse ano de 2025, e ela é benzedeira, né? Então eu aprendi muito com ela. Então, gente, hoje em dia, você vai no hospital, não sabe o que é. Vai em tal lugar, não sabe o que é. E às vezes uma benzedeira resolveria. Independente da sua crença, você já deve ter passado por isso ou ouvido alguém. Ainda mais se você é uma pessoa mais antiga, tá?
E hoje em dia não se encontra mais. São velhinhos ou velhinhas que às vezes você tem que viajar quilômetros e quilômetros para encontrar essa pessoa, às vezes ela já nem tem mais a mesma memória. Então a gente está perdendo o que a geração de ferro deixou. Então o mais importante com isso é você honrar suas raízes, né? Muitos países e muitos estados do Brasil não honram mais suas raízes, e principalmente a inteligência de fazer isso. Você tá ficando cada vez mais dependente de um sistema que não tá fazendo as coisas pelo teu bem, tá fazendo as coisas para você consumir, senão não iam te envenenar nos alimentos, nos desodorantes, nos cremes, nos perfumes, nos produtos, que te ensinam que é pra você ficar bem. Você realmente sente um cheiro bom, você realmente gosta, e aquilo ali está destruindo com a tua saúde física, mental e energética. Então o mínimo que você tem que fazer, não só por você, mas pelos seus filhos, que lá no futuro seus netos e bisnetos não vão saber o que é isso e saber lidar com essa situação, é ensinar, manter os valores da geração de ferro. Que é cuidar bem da saúde, cuidar bem da tua energia, da tua vibração, porque se a tua vibração tá baixa, a energia tá baixa, todo o resto não funciona, tá? E ter os seus alimentos, né? Ter a sua mochilinha, a sua provisão de alimentos para qualquer situação que você vai passar, para que você possa deixar a sua geração e a geração da sua família pronta para qualquer situação. E principalmente com Deus aqui no coração, na mente, né? Porque a gente sabe que não adianta nós pensarmos assim, ah, mas vai acontecer isso, mas e se acontecer aquilo, mas e se não sei o quê? Se você ficar buscando o si, para qualquer situação, sempre vai ter o e se. Mas, lembra, é como a gente aprende de com a Arca de Noé, né? As pessoas tiveram que ver para crer. Não escolha ser mais uma pessoa que escolheu ver para crer. E eu faço isso como ferramenta do Senhor aqui falando com você agora. Ferramenta de Deus falando com você sobre a sua preparação. Porque isso não vai fazer diferença pra mim. Vocês entendem? Talvez eu até nem conheça você. E aí? Mas nesse momento você sente que eu tô falando com você? Então tenha a sua preparação. Deus utiliza as pessoas como ferramenta e não é à toa que eu bato nessa tecla há tanto tempo. Eu amo todas as pessoas e sei que Deus me ama muito. E eu sei que ele tem um propósito para bater tanto nessa tecla. Eu já falei outras vezes que eu ia parar de falar sobre isso, mas esse assunto volta porque eu sei que é necessário. E os nossos irmãos, os filhos, não precisam sofrer, não precisam passar por isso. Só pela ignorância de não acreditar na palavra de Deus. Então, independente da sua religião, o que eu quero te pedir hoje é que você faça, se você não quer fazer por você, faça pelos seus filhos, seus netos, que lá na frente não vão ter uma opção de ter um dinheiro para fazer, para entregar, para comprar um negócio. Vai ser tudo digital. Eles vão estar totalmente presos ao sistema. Então a melhor maneira deles não ficarem totalmente presos ao sistema é eles aprenderem que eles devem se preparar. E dentro dessa preparação, de acordo com a evolução do mundo, eles irem se preparando dentro do que conseguem, para não ficarem tão dependentes desse sistema. Porque é essa a intenção deles. Tá bom? Um grande beijo, meu amor! Até a próxima, foi um prazer ter você aqui. E eu espero que o conteúdo que eu tenha é um conteúdo antigo, tá, gente? Talvez até minha voz tá um pouco diferente, as informações. É um conteúdo que eu já gravei há muitos anos do projeto, mas que ajudou muita gente na época, né, em que eu comecei a gravar. Foi a época que os meus cursos começaram a girar, assim, fazer sucesso. E eu vou deixar aqui pra você. Vou deixar também um e-book aqui pra você. Tem pessoas também que vão adquirir esse conteúdo e já compraram o e-book anteriormente, né, que nós fizemos a promoção dele. Então ele vai vir encaixado aqui. E eu fico muito feliz que de alguma forma eu possa te auxiliar na sua jornada, não só sua, né, mas também da sua descendência, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, meu amor!